Estamos no jardim. É inverno e as folhas todas caíram. Não todas, né? A maioria. Dá pra ver uma ou outra. Em compensação, o pé de uva tá cheio. Tem até um cacho de uva ali, ó. Vou mostrar pra vocês. Dá pra ver? Tava pensando aqui. Vocês acreditam em alma gêmea? Não como se fosse uma única pessoa pro resto da vida predestinada a você, mas como almas companheiras. Eu acredito que tem mais de uma alma que te acompanha pelas vidas, como se fossem fios entrelaçados pelas reencarnações, sabe? E uma dessas almas da minha vida foi a minha avó. Vou deixar vocês aqui paradinhos. A minha avó foi uma pessoa incrível. Na minha infância, minha adolescência, ela foi a minha grande companheira. Eu queria mostrar algumas coisas que me levam ao passado. Eu tenho aqui uma caixa, que é uma caixa de memórias. Eu guardo memórias de várias pessoas que passam pela minha vida. E o arquivo família, ele fica lá no fundo, porque é realmente bem no fundo do meu coração que fica. A família. Essa é uma caneta da empresa de caminhão que meu avô trabalhava. Ele era caminhoneiro. Aqui, essa é uma pulseirinha que eu usava quando eu era bebê. Deixa eu chegar aí perto pra vocês verem. Tem solzinhos e luazinhas nela. Eu guardo quase todas as cartas que eu já recebi nessa vida. Cartas, presentes, eu também guardo coisas que eu acho na rua e me lembram a um dia específico. Achei. Essa carta aqui, se eu não me engano, a minha avó ela escreveu pra mim quando eu fiz a catequese ou a crisma, alguma coisa assim. A minha família ela sempre foi muito cristã, assim. E hoje eu tô na Umbanda. Jesus é a salvação. Amém. Cara, eu vou falar, ter passado por essas vivências na Igreja Católica foi interessante. Hoje, inclusive, eu faço um curso de mitologia comparada, então eu estudo diversas vertentes mitológicas, cristianismo. Se eu não me engano, é o próximo módulo. Eu acabei de sair da egípcia, entrei na Yorubá e a próxima é cristianismo. E eu acho muito legal. Eu acredito em muitas coisas. Divocida para Luma S. Marques. 13/9/2017. Eu acho que foi Crisma 2017. Com certeza foi Crisma. Confiar em Deus é o primeiro passo para uma vida melhor. Parabéns. Muito fofa, né, galera? Minha avó era uma querida, gente. Luma, como é difícil encontrar palavras para dizer o que sinto em relação a você, minha querida neta. Antes de você nascer, já te amava e imaginava como seria. Você veio e é assim que a vejo, alegre, dinâmica, contagiante. Amiga, e muito me alegra saber que és amiga de Jesus. Este será o terceiro passo na sua caminhada para Deus, nosso Pai. E creia, Ele ainda tem muitos planos para você, e mais abençoada você será. Da minha parte, eu só tenho que agradecer a Deus por ter me dado uma neta como você.
Defeitos todos temos, mas com certeza suas qualidades são muito maiores e podes melhorar a cada dia. Te desejo tudo de melhor e que nunca se esqueça que Jesus te ama. Parabéns, um grande beijo no coração. Te amo. Vó Cida, 13/9/2017. 13 é meu número da sorte. Um dos meus números da sorte. Acho que o número 1 é o número 9. Calma. O meu número da sorte, se eu for categorizar 1, 2, 3, não que eu tenha um terceiro, né? Mas o primeiro é o número 9. O segundo é o número 13, que eu gosto bastante também. O terceiro não tem. Essa é a cartinha. E tem os meus dois números da sorte, 13 e 9. Olha só. Coincidência? Acho que não. Essa aqui era a minha avó. Ali sou eu, sentadinha. Dá pra ver? Sentadinhas no degrau da cozinha. Você já viram uma flor que murchou florescer pela segunda vez? Por que eu tô gravando esse vídeo, né? Comecei mostrando algumas memórias. Quando eu nasci, é como se tivesse reacendido um brilho, né, na minha avó. Eu passava bastante tempo com ela e eu consigo imaginar como foi pra ela naquela época onde a principal responsabilidade da vida dela era cuidar dos filhos e ver todos os filhos se casando e saindo de casa. Uma casa que era cheia sempre, agora vazia. Então eu consigo imaginar como foi difícil para ela essa transição. E aí eu não fui a primeira neta, eu fui a segunda neta. A primeira neta foi a Jéssica. A Jéssica, ela é um pouquinho mais velha do que eu e ela morava em Minas e às vezes vinha para cá. Então mesmo assim ainda tinha essa solidão, né? E aí com a minha chegada, cara, eu vivia nessa casa. Inclusive a casa que eu moro hoje é a casa que é do lado da minha avó. Então eu tenho muitas memórias, muitas lembranças dessa casa e eu ressignifiquei muita coisa ao longo dos anos. E quando eu nasci, a gente se tornou muito companheira. A gente passava tardes juntas. E era mágico, né? Porque a avó deixa fazer qualquer coisa. Os pais impõem limites e com a avó pode tudo, né? E era uma delícia. E foi muito difícil pra mim quando em 2019 para 2020 a gente perdeu ela e eu guardei muitas coisas dela e eu nunca tive coragem de usar essas coisas, né? Essas coisas, elas ficavam guardadas e eu passei por algumas situações na minha vida em que eu dei uma boa reorganizada em toda a casa, na minha cabeça. E essas coisas, elas ressurgiram, então eu acho justo, depois de tanto tempo, que eu possa ressignificar essas coisas, que eu possa realmente utilizar como forma de preservar a memória dela. A minha avó, ela gostava muito de fazer registros fotográficos, filmagens. Essa aqui é uma câmera que ela me deixava usar. Às vezes a gente ia para Minas, que minha avó é de lá, né? E aí ela tinha a casinha dela em Minas e eu adorava passar minhas férias lá. E eu lembro de tirar muitas fotos de muitas coisinhas que eu via, de caminhos, de formigas, de bichinhos, de coisas que me chamavam a atenção de uma criança, né? Então essa foi uma câmera que eu cheguei a usar. Agora, as outras câmeras eu nunca cheguei a usar. Olympus, tem essa câmera Olympus. Também tem essa Mitsuka. Cara, essa aqui ela é muito especial pra mim, porque eu tenho lembranças nítidas dela. Das câmeras eu não tenho lembranças tão nítidas, mas
da filmadora eu tenho lembranças da minha infância, assim, de eu ver a minha avó me gravando, gostar. Depois, quando eu fiquei mais velha, eu queria usar e ela com medo de entregar uma câmera para uma criança, mas deixava eu usar. E ela é muito especial para mim. Essa aqui. Aí ela abre essa parte aqui com o botão. Tem essa parte aqui que também dá para olhar. Se você não quiser usar a telinha, né, dá para olhar por aqui. A última coisa é esse Walkman. Ele grava e ele toca fitas cassete. Então, até como forma de honrar, né, a memória da minha avó, eu decidi, finalmente, depois de tantos anos, porque o luto é um processo, né? Então a gente tem que respeitar o nosso tempo, sem se culpar. Então, aos poucos eu vou começar a utilizar as coisas que ela tanto amava para registrar o meu olhar sobre o mundo, porque hoje, quando eu pego e reassisto os vídeos, quando eu vejo as fotos que ela tirou, é muito lindo. É lindo não porque é uma foto de boa qualidade, às vezes a foto tá toda borrada, mas é lindo ver como ela enxergava o mundo. As coisas que eram importantes o suficiente para ela tirar uma foto e decidir depois revelar essa foto. Para ela gravar, não é como um celular que vai ocupar armazenamento, não, você vai gastar uma fita. Então é algo que realmente importa, algo que você realmente quer guardar. Acho que a gente perdeu um pouco isso, né? Santuário de Santa Rita de Cássia. Eu não consegui fazer tudo de uma vez, eu decidi começar de algum lugar, né? E eu tava procurando uns DVDs, porque eu e o Nicolas decidimos começar, voltar, né, com a nossa coleção de mídias físicas. Eu acabei, né, com a minha coleção de mídias físicas. Eu tenho o costume de levar algum presente. Nessa, fui dando todos os meus CDs, todos os meus DVDs, porque é algo muito legal de se receber, é algo que eu gostaria de receber. E eu decidi voltar, ao invés de simplesmente me desfazer dessas memórias que me levam a essa nostalgia, que ainda é um pouco dolorosa, mas tem a beleza de tudo que ela me ensinou nessa vida. Então eu decidi, ao invés de descartar tudo, começar a colecionar novamente essas memórias. E o primeiro filme que eu comprei foi Ratatouille, que é bastante significativo pra mim, porque foi um dos primeiros filmes que eu fiz exibição no Sarau. Foi incrível. E eu também, durante esse processo de comprar os DVDs, que a gente saiu com o objetivo de comprar DVD. E aí eu vi as fitas cassetes e eu falei, cara, eu acho que tá na hora. Então, vocês vão, junto comigo, escutar uma fita cassete. Então tá aqui a pilha. Já deixo minha reclamação ao preço das pilhas. Ixi, será que é essa pilha? Quer ver? Não é essa pilha? É a pilha gordinha. Tirei a pilha do controle.
Gordinha. Oxi. Puta que pariu, são duas. E lá vamos nós. Se esse é assim, esse é assim. Acho que é ele. Vamos lá. Aquarela brasileira. Vocês estão prontos? Vamos lá. Galera, não tá tocando. Será que eu fiz alguma coisa errada? Ah! Nossa, tá bem ruinzinho. Achei bem legal. Mas tem que ficar aqui assim, ó. Mas também tem buraco de microfone, né? E de headphone. Então talvez seja melhor. Vamos de Carlos Gardel. Con su quinta brava e alegre y reina, al fin a la fiesta de la catedral. É gatinho? Tô ficando bonito?